Bom, começando aqui, falar um pouco sobre recibos para profissionais na área da saúde. Vai ter uma mudança a partir de janeiro de 2025, onde profissionais da área da saúde, onde emitem recibos, vão precisar emitir no ambiente da Receita Federal. E é isso que a gente vai falar um pouco. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, explicar referente tudo isso que vai mudar a partir de 2025. Eu estou usando como base o manual de orientação e tributação da Receita Federal. Então, é um material direto da Receita Federal que a gente vai usar nessa nossa conversa aqui para poder exemplificar e explicar um pouquinho melhor a respeito. Então, o documento trata-se de uma orientação para a emissão de recibos de serviço de saúde, popularmente conhecido como Recibo Saúde. Ok? Então, tem aqui a instrução normativa onde é baseada essa informação. Está lá na instrução normativa 2240, de 11 de dezembro de 2024. Então, esse resumo que a própria Receita Federal elaborou e fez, que vai ser o material de apoio que nós vamos utilizar aqui nessa aula, foi extraído diretamente da instrução normativa da própria Receita Federal. Então, falando um pouquinho mais a respeito do que é, do que se trata e o porquê, no próprio manual eles já trazem alguns motivos que levaram a ser criados esse formato de Receita Saúde, ok? Dentro das opções e dentro dos objetivos, então aqui são quatro objetivos principais. Vou subir um pouquinho aqui para poder ficar bem demonstrado o primeiro. Então tá aqui, ó. Receita Saúde foi criado com os seguintes objetivos. O primeiro objetivo, captar dados confiáveis que serão utilizados no pré-preenchimento das declarações de imposto de renda pessoa física e automaticamente nas validações de malha da pessoa física também, da malha fiscal, popularmente conhecida como malha fino, e o que reduzirá a retenção das declarações por erros relacionados a despesas médicas. Então, logo de cara aqui, falando um pouco sobre isso, como que era até agora, dezembro de 2024. Um profissional da área da saúde que atendia seus pacientes como pessoa física tinha a opção de fazer uma emissão de recibo, e esse recibo ele poderia ser uma folha 4, um recibo de papelaria, onde basicamente continham as informações do procedimento, o valor, data, assinatura do profissional e o número do registro no conselho profissional. Basicamente isso era entregue ao paciente, o paciente poderia utilizar como uma dedução na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Porém, como esse processo era até então muito manual, a Receita Federal tinha suas verificações e dentro dessas verificações a possibilidade de convidar o contribuinte ali, intimando o contribuinte para poder demonstrar esses recibos, a veracidade desses recibos, e aí fazia todo o processo de malha fiscal para que o contribuinte pudesse efetivamente usar aquela dedução no imposto de renda. Então, é isso que eles estão falando aqui. Eles estão automatizando, simplificando, digitalizando esse processo dos recibos que até então é manual, vai passar a partir de janeiro de 2025 nesse sistema do Receita Saúde, ele ser digitalizado, um processo onde as informações se cruzam com mais facilidades. Então, é o que trata esse primeiro item. O segundo, melhorar o controle da administração tributária sobre as receitas recebidas pelos profissionais da saúde. Basicamente, está querendo dizer que a Receita Federal vai conseguir enxergar com mais facilidade quanto que os profissionais da saúde faturam. O item C trata de eliminar a emissão dos recibos falsos e outras fraudes correlatas, ou seja, correlacionadas, já que apenas profissionais da saúde previstos em lei e com registro ativo nos conselhos profissionais poderão
emitir esses recibos. Em outras palavras, os conselhos profissionais são responsáveis por abastecer as informações para a Receita Federal de quais profissionais estão habilitados a fazer a emissão desses recibos. Basicamente isso. E o item D, aumentar a transparência na comprovação das despesas médicas para dedução do imposto de renda. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu iluminar aqui. Pronto, vamos lá. Então, é disso que se trata o Receita Saúde, com ênfase nesses 4 itens. Falando aqui um pouco, aqui no sumário, explicando os itens, mas já vamos direto o que é o Receita Saúde. E ali o Receita Saúde, basicamente, é isso que eu expliquei para vocês, falando sobre a instrução normativa, sobre a digitalização, né, os recibos eletrônicos, por meio desse dispositivo, onde os profissionais vão poder fazer as suas emissões por smartphone, dentro de um aplicativo, seja Android, e aqui todas as possibilidades. Aí quem deve emitir o recibo eletrônico, aqui é importante a gente frisar, porque aqui eles conseguem colocar até as categorias dos profissionais que estão habilitados na emissão desse recibo lá pelo Receita Saúde. Dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Esses profissionais, a partir de janeiro de 2025, eles estão obrigados a fazer a emissão do recibo nesse procedimento eletrônico Receita Saúde. E aqui ele explica, né, porque esse Receita Saúde ele estava num ambiente teste e não obrigatório até agora, dezembro de 24. Ok, então esses são os profissionais, basicamente. E aí, continuando falando um pouquinho mais sobre isso, se a gente for. O item 3 ele explica quem deve emitir, né? Ele deve ser emitido quando, melhor dizendo, né? Quando que o recibo deve ser emitido. Então vamos lá, ele deve ser emitido na data do pagamento da prestação de serviço. Então houve uma consulta, o valor dessa consulta no ato do pagamento tem que ser emitido o recibo e com a data do procedimento. Caso o pagamento seja parcelado, deverá ser emitido um recibo para cada parcela. Houve um procedimento de saúde que você, contribuinte, fez, ou você, profissional de saúde, prestou um serviço, se houver um pagamento parcelado, em cada parcela, uma emissão de recibo fracionado com os valores respectivos de cada parcela. Importante esse item 4 quando fala sobre se pode fazer a emissão retroativa, pode fazer a emissão retroativa, porém tem que se atentar em alguns aspectos. A emissão extemporânea, ou seja, de forma retroativa, é permitida, prevista em lei, inclusive, desde que não tenha sido iniciado nenhum procedimento de ofício pela Receita Federal. Ou seja, se o contribuinte ou o profissional foi notificado pela Receita Federal por algum motivo, e após essa data, você não pode retroagir uma emissão de um recibo. Agora, se não estiver envolvido nenhum ato de fiscalização da Receita Federal, pode sim a utilização de emissão retroativa desse recibo. Mas continuando, quando realizar a emissão retroativa, o profissional da saúde ele vai precisar tomar alguns cuidados, principalmente porque ele vai precisar ter o cadastro no Carnê-Leão e esse registro no Carnê-Leão vai precisar ser escriturado e ver se não vai ter nenhum tipo de recolhimento adicional de imposto de renda. Então, esses cuidados precisam ser feitos. Sobre prazo limite, existe sim um prazo limite para emissão de um recibo de forma retroativa e o limite previsto na instrução normativa
é o último dia de prazo para entrega do imposto de renda. Então, digamos que o imposto de renda referente a 2024, lá em 2025, o prazo seja final de maio, então até o último dia útil de maio é o prazo para você retroagir um recibo com a data de 2024. Então, esse é o prazo limite que vai ser, que já está definido. Sobre questão de penalidade, descumprimento, ou até mesmo multa pela Receita Federal por conta de uma não emissão, está aqui também prevista no artigo 4 da mesma instrução normativa. E eu até fiz a anotação que acaba ficando R$ 100 por cada mês calendário que tiver a infração. Então, existe sim uma multa por não emissão ou uma falta de escrituração desse recibo, principalmente por parte do profissional da saúde. E aí, aqui, a partir do item 7, ele explica um pouco melhor, dentro desse manual, os procedimentos para fazer a emissão de fato, como que vai ser feito. Como eu havia dito, é um aplicativo que tem da Receita Federal. Dentro desse aplicativo lá, mesmo quem usa Android ou iPhone, né, pelo Apple Store ou pelo Play Store, também é possível fazer a utilização desse aplicativo. Então, tem lá dentro do aplicativo da Receita Federal, existe todo o caminho onde você vai poder fazer o cadastro para fazer a emissão desses recibos. Quem pode acessar esse serviço digital da emissão? Dentro do aplicativo e dentro do Receita Saúde, vão ter 3 perfis lá. O perfil do profissional de saúde, o médico, enfim, todos os profissionais da área da saúde que nós já listamos. Um representante, que pode ser um procurador, pode ser um contador desse profissional, pode ser uma secretária, um secretário, alguém que trabalha administrativo no consultório, e também tem o perfil de paciente. E dentro do mesmo aplicativo, você consegue, se você for profissional de saúde, você consegue fazer essa alteração de profissional para representante, para paciente, ali dentro do mesmo ambiente. Ok? E aí aqui tem uma questão se é necessário cadastrar uma conta e uma senha específica. Vamos lá. Quando baixar o aplicativo, caso não tenha o aplicativo instalado, eu já sugiro que você faça o cadastro através da senha GovBR. Senha GovBR é uma senha de segurança, de identificação e autenticidade digital que o governo tem instituído para uma série de serviços. E se você tem a sua senha Gov, ela precisa ser uma senha de nível prata ou ouro para que você possa cadastrar e ter acesso a todos esses serviços e principalmente esse serviço que a gente está falando aqui do Receita Saúde. Dentro do próprio aplicativo, ele explica um pouco mais sobre como obter esse nível de acesso de senha para que ela possa ser prata ou ouro. Então é bem tranquilo nesse sentido também. Se o profissional da saúde pode indicar alguém para emitir o recibo, como tem esses 3 perfis de usuários, aqui também explica sobre essa questão do profissional de saúde, por exemplo, terceirizar, seja para uma assistente, uma secretária, o seu contador, a quem é de confiança do profissional e como que faz esse procedimento. Esse procedimento pode ser feito através de uma procuração eletrônica, e aqui explica todo o caminho que o profissional da saúde pode fazer para que um terceiro possa fazer as emissões do, dos recibos ali, ok? Se existe algum outro pré-requisito cadastral para emitir, além da conta ser prata ou ouro do GovBR, como eu havia dito,
tem a questão do registro profissional precisa ser ativo, como eu havia dito ali, então os conselhos, então o CRM para um médico, é eles que vão abastecer a Receita Federal com as informações dos profissionais para saber se os profissionais estão habilitados e ativos para que possam fazer esse cadastro. Então, esses conselhos vão alimentar a Receita Federal com todos os seus profissionais vinculados, ativos, cadastrados, para que essa validação seja dada para que o profissional possa fazer o cadastro e fazer a emissão dos recibos. Então, precisa ter a senha do GovBR, isso todo contribuinte tem direito, né, a fazer, e a questão do cadastro profissional dentro do seu conselho precisa estar em dia, precisa estar atualizado, precisa estar apto a fazer esse recibo. E uma outra situação também é que vai precisar ativar o cadastro lá no Carnê-Leão Web, dentro do ECAC, na Receita Federal, para poder fazer essa ativação também. Aqui explica um pouquinho como é que o profissional vai poder fazer isso. E se ele não tiver condições de fazer isso por conta, pode ter também um terceiro com um pouco mais de experiência, principalmente dentro do ECAC, para fazer esse procedimento. Aqui é importante citar o que é necessário fazer para emitir a Receita Saúde, mas basicamente são as mesmas informações que constam num recibo manual ou num recibo que era emitido até agora em 2024. CPF do pagador, se o pagador for diferente do que o paciente, por exemplo, então eu levo meu filho lá, o meu filho é o paciente e eu sou o responsável pelo pagamento, então tem que constar as informações dos dois, ou se eu sou quem está pagando e sou também o paciente, essas informações precisam constar, o valor e a data de pagamento. Basicamente é isso para poder fazer a emissão desse recibo de saúde. Aqui explica um pouquinho para ver como é que é o formato e o profissional pode o, emitir o recibo para cada registro. Se porventura o profissional da saúde tiver mais do que um registro ativo, ele pode utilizar e ele consegue fazer isso dentro do mesmo aplicativo, dentro do mesmo método de utilização. Aí aqui explica um pouquinho sobre os perfis, que é o que a gente já explicou um pouco lá em cima também. Aqui explica também como é que é feita a alteração. É um link acima, mas aqui está bem demonstrado por imagens dentro do resumo e desse procedimento de emissão. E para ver como é que faz a mudança de perfil. Um item que é muito importante chamar a atenção de vocês aqui é esse item 16, perguntando se pode ser cancelado. Por algum motivo foi emitido o recibo e esse recibo faltou algum dado importante, ou tem algum dado errado do paciente, do responsável pelo pagamento, enfim, ele pode ser cancelado, mas existe um prazo de até 10 dias contado da emissão do recibo para que seja feito o cancelamento e um novo recibo, se for o caso. Essa informação do prazo para cancelamento e como é feito também está previsto no artigo 7 da instrução normativa. Então, é muito importante que os responsáveis pela emissão dos recibos se atentem no prazo para não deixar passar em relação a isso. Agora, se você é profissional da saúde e não está conseguindo se cadastrar lá, saiba você que você vai precisar ter atualizado o seu cadastro no seu conselho profissional, então é muito importante, como é relatado nesse item 17. Se por algum motivo o seu cadastro é novo dentro do conselho profissional da sua classe, a Receita Federal explica que essa atualização acontece de forma mensal, ou seja, né, todo mês eles vão atualizar a lista dos profissionais que podem se habilitar para
para fazer a emissão dos recibos. E se porventura um registro novo foi ativado de forma recente, pode ser que não esteja no mês, mas mensalmente atualizado. Caso mesmo assim tenha alguma intercorrência e não consiga se cadastrar, é importante entrar em contato com o conselho, tentar saber o motivo de não estar habilitado, tentar fazer essa correção para que possa se habilitar no sistema para poder emitir os seus recibos. Aí aqui ele pergunta se quem já emite nota fiscal, se está obrigado a emitir o Receita Saúde, sim. Então, quem emite nota fiscal hoje já como pessoa física também vai precisar emitir o recibo. Aí aqui eu faço uma observação, de repente substituir um pelo outro para não ter um excesso de burocracia. Então, é totalmente válido e possível fazer essa adequação aqui para quem já emite nota fiscal, poder emitir o recibo. Por quê? Porque a importância aqui é que o recibo ele está diretamente relacionado no Carnê-Leão. Então, ao emitir o recibo, essa receita já vai ser tributada pelo Carnê-Leão. Então, é muito mais prático do que a nota fiscal. Então, sugiro até que faça a substituição para fazer a emissão do recibo, se você é pessoa física, fazer a emissão apenas do recibo. E aqui diz que você também pode, não só pelo aplicativo do celular, mas também pode fazer pelo desktop, pelo computador, então é bem tranquilo. As mesmas funcionalidades que tem no computador, tem no celular e vice-versa, dentro do aplicativo ou no ambiente web, dentro de um desktop, de um navegador, é bem tranquilo também fazer. O paciente pode ver o recibo emitido, então se você é paciente, você também dentro do aplicativo, você consegue visualizar os recibos que foram emitidos contra o seu CPF, então você consegue ir consultando também para poder fazer o seu controle ali para facilitar na época do imposto de renda, e é isso que trata essa questão número 20. Feito isso, tem a questão perguntando se o paciente precisa imprimir o recibo. Não precisa guardar o, o documento físico, porque vai estar dentro do ambiente da Receita Federal e dentro desse ambiente digital, se você, que é paciente, for fazer a declaração do imposto de renda, ao inserir as suas informações, principalmente quem utiliza certificado digital ou conta do GovBR para fazer a entrega do imposto de renda, automaticamente essa informação vai constar dentro do imposto de renda. Ok? Então, esse é um manual da Receita Federal. Nós vamos anexar aqui esse manual, vai ter um outro material anexo que é produzido por nós aqui da Mendes, e também vai ter o link para você entrar na instrução normativa caso queira, para se atentar um pouco mais sobre esses procedimentos. Lembrando, a partir de 1º de janeiro de 2025, você que é profissional da área da saúde vai ter que necessariamente, obrigatoriamente, utilizar esse procedimento do Receita Saúde para poder emitir os seus recibos e substituir os recibos manuais. Certo? Espero que tenham gostado, espero que possa contribuir esse material para o entendimento de vocês. Nos vemos no próximo conteúdo.